Chambalacate, a metáfora que foi e deixou de ser. Francisco Tchukela encontrou uma forma de exorcizar seus fantasmas dos novos e velhos tempos. Rebuscou as vicissitudes e as décadas da hipocrisia da aldeia global, num planeta cada vez mais violento e impróprio para complacências. Seguiu, a rigor, uma tradição literária venerável, na linha e na sombra de alguns dos mais conceituados escritores moçambicanos, que adotaram o mesmo diapasão. Eventualmente, não tenha sido motivado pelas mesmas razões, mas a carência, o sofrimento e a tristeza, universalmente sintomáticos, Tchukela começou publicando textos de forma dispersa, permitindo que essas pérolas da escrita fossem mais tarde e finalmente reunidas em uma coletânea. Chambalacate e outras crônicas resgata um gênero que parece um declínio, por vezes aparatoso, outras vezes nem tanto, que é a crônica jornalística. Assim ele abre completamente o seu peito e a sua alma, mostrando-se honesto e franco, com reflexões, fatos e com sua visão do mundo de bairro, cidade, país e mundo, instigando desta forma ao leitor para que se converta num agente observador, sem que necessariamente se acomode. As leituras não devem oferecer respostas, e muito pelo contrário. Estas precisam de propiciar novos questionamentos e muita indignação. O escrever para Tchukela é um pouco mais que um ato de coragem e ousadia. Ele escreve para se aterrorizar e requebrar os poderes instituídos. Trata-se de uma atitude de confronto consigo mesmo e com o mundo que ele sozinho consegue enxergar, porém, diante do qual continua impotente para o alterar e até sugerir novos rumos. Chambalacate é, então, um questionamento ao estado de arte do nosso país, sociedade, os modelos de desenvolvimento e sustentabilidade e principalmente da convivência estrutural pacífica e humanamente aceita. A sua crônica destemida, ora mais direta, ora mais subjetiva, reforça a relevância e o impacto deste género em Moçambique. Só um país como o nosso oferece tanta matéria-prima para escrever sobre a nossa indignação, como digno sucessor dos gigantes literários, seja assim considerado por Mélio, Tinga ou outros. Tchukela insiste com orgulho em seguir as pegadas dos embondeiros. Chambalacate, de Francisco Tchukela, refere-se a uma planta nativa das regiões tropicais da Ásia, também conhecida como erva príncipe. Sabor e aroma agradáveis, intensamente fresco, com inúmeras propriedades, entre elas a calmante, a diurética e a antidepressiva. Analogamente, o chambalacate é fundamental no processo de desintoxicação do corpo, auxiliando na eliminação de toxinas e impurezas. A modernidade descobriu a sua eficiência para repelir insetos. Este título do livro de Francisco Tchukela deve ser entendido como uma grande metáfora social, uma sugestão para apreciarmos o chá, mas fundamentalmente como um apelo à necessidade de repensarmos a nossa sociedade, a exclusão nas periferias e o descaso ao qual a maioria está sendo relegada. Trata-se de um chamado de desintoxicação dessas impurezas que estão levando as pessoas às ruas e fomentando contestações. Palmilhando seus textos, o autor reforça esse pedido para que o país aprenda a plantar uma planta tão natural, com esse intuito de que possamos, mais progressivamente, plantar algo mais que repela e expulsa insetos, como ele descreve nos textos. Mupsitos e boromanes. Estes, segundo o autor, são os que hoje ascenderam. São ladrões de luxo, assassinos sofisticados, violadores em posições respeitadas
e, como podem imaginar, possui maiores habilidades de esquivar-se das balas. Então, as crônicas do Chambalacate são um Moçambique real, com as suas disfunções societárias, com os sonhos adormecidos, com as aspirações de todos que almejam um país são e funcionando sem desvios. Um Moçambique que tem de ser menos político e mais social e econômico, afetuoso, que não repousa para dar oportunidades aos seus jovens. Se a função da crônica é ressignificar o registro de fatos comuns feitos em ordens cronológica, então nossa autora assume que essa crônica assume contornos de gênero narrativo, reflexivo e episódico. Por conseguinte, ele resgata o flagrante do cotidiano nacional em seus aspectos pitorescos e inusitados, com certa dose de humor e de reflexão existencial. A obra de Francisco Tchukela contém passagens líricas e comentários de interesse social, e a linguagem é quase sempre coloquial e irreverente, ou não fosse ele próprio um jornalista e observador atento. E apesar desse viés cotidiano e episódico, o autor foi audaz ao preservar e rever seus escritos por um período de 12 anos. Essa decisão de congelar no tempo esses registros revela-se profética à luz das recentes manifestações pós-eleitorais, como acertadamente apontou Mélio Tinga em sua apresentação da obra Chambalacate. Antecipa de forma inquietante os acontecimentos que vieram a seguir. Chambalacate não pode ser olhado apenas através de uma lupa literária, porque não é possível vê-lo assim. A árvore deve ser vista na sua plenitude e esplendor. Julgo ser esse o encanto das crônicas do Tchukela para o leitor. Elas não sobrevoam o subúrbio, elas são o próprio subúrbio. Sente-se o medo, o cheiro, o barulho dos bairros, o sangue, o suor, a embriaguez, a dívida, a miséria, o Shimovana e o Shilalassana. Tchukela mostra conhecer profundamente o que escreve porque habitou muitos destes lugares, porque passou por estas ruas, porque conheceu os personagens que atravessam cada uma destas crônicas. Em Machaquena, Mavalanda, Pulana Caniço, Aeroporto, Spamanina, entre outros. Neste livro, dois personagens são a expressão de medo para quem reside no subúrbio. Mopseto, um consumidor calejado de soruma, e assaltante temido, que acaba nas mãos da população que executa ela mesma a justiça. O segundo é Mboromane, um ladrão, assassino e violador de mulheres e crianças, tido como uma espécie de mito, um fantasma, um chipoco, uma lenda. Um homem que escapava com uma facilidade assombrosa das mãos da polícia, das grades, e se esquivava com mestria das balas. Apanhado, foi colocado um pneu e gasolina. Acenderam, mas Boromana não ardia. Ria-se. Uns curandeiros apareceram, bateram com força na sua sombra. Boromana não resistiu a tanta dor. Foi assim que acabou por arder. Fora isso, dois outros temas sensíveis são colocados em asta pública. O primeiro, a pobreza profunda instalada nos bairros, na sua maioria próximos do centro da cidade de Maputo, desde a história de um jovem que perde a namorada para um empresário português, ou a história de uma avó que tem de colocar o pouco açúcar numa chaleira enorme para melhor gestão, e por fim, uma criança que aguarda o final do ano para poder tomar um refrigerante. Na crônica Miséria, o autor nos traz um olhar ainda mais íntimo sobre a infância em meio à pobreza. Tchukela habilmente retrata o impacto da desigualdade na autoestima e no desenvolvimento das crianças
usando o olhar zombeteiro dos colegas do protagonista como reflexo da crueldade social. A força deste texto reside na sua capacidade de nos fazer sentir a dor e a vergonha de quem cresce sem os recursos básicos, mas também de destacar a força interior daqueles que, mesmo na adversidade, buscam seguir em frente. Chama a atenção neste livro também o poder criativo na nomenclatura comum nas zonas suburbanas. A título de exemplo, Lourenço da Silva, que passou a ser conhecido como Tio Munene, nome atribuído por pessoas do bairro, por este aceitar os filhos que a esposa o dava, mesmo sendo de uma cor diferente da dele. Munene, como quem diz, pessoa boa, pessoa de bom coração. Lourenço Vilário Chonguissa, que passou a Massupene depois de ter acabado o contrato no Clube Naval, começou a beber de forma desmedida, ou então tumbo-rumbo, designado um homem barrigudo e explorador de mão de obra infantil. Este livro é então essa difícil conjugação entre a sobrevivência ao tempo e o aspecto diagnóstico associado a uma metáfora que deixou de ser e virou realidade.